não sabemos os bastidores ou backstage do que aconteceu de fato, até a delegacia ou na delegacia, mas o que foi noticiado, e inclusive pelo próprio Razuki, que aparentemente não houve abuso de autoridade. Então o que aconteceu é que ele vai ser processado por esses dois delitos. Ele pode ser preso. Fala galera, beleza? E aí galera, beleza? Então, a gente demorou um pouquinho para subir o vídeo porque a gente tava numa área remota, com a internet fraca, e aí a gente não conseguiu subir. Agora em diante a gente vai começar a postar mais vídeos sobre vários assuntos, né? Já que a gente não pode fazer os vídeos que a gente pretendia. Então acompanha o canal. Então fique com a segunda parte aí do vídeo sobre a treta de Razuki e dando continuidade à explicação dessa treta toda, se ele pode ser preso ainda ou não. E enfim, fique com o vídeo aí então. Lembrando que já está um pouco atualizado, né, o assunto, já passou um pouco disso, algumas pessoas já fizeram outros vídeos sobre outras coisas que vieram à tona e a gente pretende fazer alguma coisa também relacionada a isso. A gente vai comentar também, né? Sobre... Isso, nós vamos comentar. Então, acompanhe o canal, desculpe pelo atraso e fique com o vídeo. Valeu! A previsão legal é de que sim, mas a prática nesses tipos de casos é que provavelmente não, né? Sendo que pela contravenção penal existe a prisão simples, mas normalmente o juiz condena em pagamento de uma multa, né? No caso da receptação, existe a possibilidade da suspensão da pena se ele não responder ao processo. Então, no caso, se um for julgado antes, ou um não for para frente e o outro, que é o caso da receptação, continuar e ele estiver ali sem estar respondendo a outro processo e algumas outras condições que são previstas na legislação, ele pode ter essa suspensão da pena e aí ele ficaria condicionado a algumas outras determinações, como não sair da comarca e etc. Então, o fato é que é muito difícil que ele seja preso por conta desses delitos que ele praticou, né? É muito provável que ele pague uma multa. Mas qual é a grande questão em relação a esses crimes e toda essa polêmica, que eu acho que é mais importante do que isso, é a responsabilidade diante das câmeras, né? Principalmente por tudo que aconteceu, desde a provocação aos repórteres, de modo geral, até a sua prisão, né? Além disso, é importante também ressaltar o outro lado. É fato que há pouca atenção a esse tipo de crime e certamente ele acabou sendo procurado pela polícia justamente por ele ter agido de uma forma que não agradou aos jornalistas e houve sim, na nossa opinião, uma perseguição, não é? Claro, com certeza. Na verdade, assim, polêmicas como trouxeram a questão da velocidade, dele andar em velocidade alta nas ruas lá da cidade dele, do Campo Grande. Na verdade, é lógico que a gente sabe que é errado. Não adianta falar, eu faço, quem não faz, tudo mais. A gente sabe que é errado. Mas a gente sabe que também, por parte dos jornalistas, acabaram, digamos que pegando no pé de Razuki por ter essa confusão, esse conflito entre os jornalistas e, no caso, o Eduardo Razuki. Ainda tem essa questão da alta velocidade, né, que ele pode ser processado em relação a isso, mas isso ainda é muito discutido nas decisões jurídicas. Não foi um flagrante, eles vão se ater a vídeos em que isso já teria acontecido há um tempo. Na verdade, existiram casos já julgados em que a pessoa realmente teve ali sua carteira cassada por conta disso, foram processados e tiveram sua carteira cassada, como o caso de um empresário que andou numa moto, se não me engano, mais de 200, né? E isso pode acontecer com ele. Mas assim, o que eu quis dizer de perseguição é que ele ficou claro que após a incitação dele, né, em relação aos jornalistas, isso veio a acontecer, né? Inclusive a polícia passa por duas vezes no mesmo dia ali, tocando a sirene na frente da casa dele, como uma forma de intimidação. Nós não concordamos com esse tipo de atitude. Inclusive, ele indica que houve o corte da sua internet, da sua luz. Exato. E são atos de vandalismo e de intimidação, né? Isso não é correto. Então, acabou culminando nisso. Mas existe uma coisa que ele deveria se atentar antes. O jornalismo é uma profissão importante para
o que se vive no YouTube hoje, né? O que se chama de influenciador digital, antes eram jornalistas, os artistas, os músicos, todos os grandes famosos eram os influenciadores, né? A imprensa é que influenciava as pessoas e assim como as grandes celebridades, né? Isso foi se transformando e hoje nós temos pessoas comuns como o Hazuki que influenciam as outras pessoas, né? Então esse é um papel fundamental que a gente tem que ressaltar aqui, é que há, né, essa questão de influenciar as pessoas com a sua opinião, com os seus atos. Então ele tem uma responsabilidade, um dever social, tem que ter um respeito por esses profissionais. É claro, se ele não gosta, é a opinião dele, tudo bem, ele tem a liberdade, inclusive prevista constitucionalmente, de se expressar, mas existe uma responsabilidade, está ligado aí, intrínseco à sua, digamos, profissão, né? Eu acho que a gente já pode falar assim, mesmo que não seja regularizado ainda, já é considerado uma profissão, o produtor de conteúdo, né? Então, assim como a televisão teve que se adequar a uma série de questões. Antigamente nós víamos muitas coisas na televisão que hoje são proibidas, né? Existe uma determinação, uma classe de idade. O YouTube já está começando a fazer isso, a perguntar se seu conteúdo é para criança ou não, porque começou a surgir muito conteúdo impróprio para crianças. A classificação de produtos e certas coisas que não poderiam ser divulgadas, né? Inclusive o Código de Defesa do Consumidor traz entre a sua política de defesa do consumidor essa questão das propagandas direcionadas a crianças, ao público infantil, porque influenciava muito as crianças que são facilmente influenciáveis. Então ele deveria se ater a isso também, embora não haja uma legislação específica. A internet não é terra sem lei. Os vídeos no YouTube são reflexos do que é feito aqui fora. Então não tem como se pensar que ali é um mundo paralelo e eu posso fazer o que eu quiser. Então ele precisa ter essa responsabilidade. É algo que não é tão difícil de se fazer, é simples. Fazer um vídeo dirigindo um carro a mais de 300 por hora é muita irresponsabilidade. Então, não que seja correto ele fazer isso por trás das câmeras e não que seja hipocrisia minha. Quem é que nunca fez isso, como até um profissional falou em um vídeo, não é quem nunca fez isso. Primeiramente, porque meu carro não chega a 300 por hora. Não, primeiro que é errado, né? É ilegal, não é só uma coisa errada do ponto de vista moral, mas é uma coisa ilegal, pode gerar um acidente, né? Ele tem condições de estar em um autódromo, ele não precisa alugar, como ele fala, eu vou alugar um autódromo. Quando a gente alugar, ele não precisa alugar um autódromo para ele, tem vários canais de veículos, vários que são até menores do que o dele, ou que já foram menores em anos anteriores e hoje fazem outros conteúdos, mas naquela época, quando eram menores do que ele, já iam até autódromos, né? E dividiam com outras pessoas, ou iam em track days, que são dias de eventos específicos para você colocar seu carro lá e rodar e fazer suas voltas rápidas. Então ele não necessariamente precisava. Outra coisa é que não tem autódromo na cidade dele, mas por quantas vezes ele se dirigiu até São Paulo, até Florianópolis, até vários outros locais, outros estados, apenas para fazer algo assim que não é tão relevante, para gerar um conteúdo, para encontrar um amigo e ele não poderia ir até lá para poder gerar esse conteúdo no autódromo, de participar de um track day, de se ater a isso. Então assim, eu entendo que o canal dele, ele tem direito de fazer o que ele quer, mas eu acredito que isso deve estar dentro da legislação. Então tem uma responsabilidade, nós gostamos do canal dele, pelos projetos que ele faz, adoraremos vê-lo no autódromo pondo esses carros à prova realmente, né, com os equipamentos de segurança necessários, né, com toda a segurança necessária e rebater algumas questões. Uma coisa importante que eu queria falar é que não dá para comparar autobahn com estrada brasileira. Tem gente que falou aí que, não vou nem citar o nome de ninguém aqui, não quero nem estar gerando treta na internet, né? Mas falaram que a autobahn você pode colocar até 300 por hora, porque aqui que não poderia, já que lá não acontece acidente. Existe uma diferença enorme, né? A primeira coisa é que estradas
a qualidade das estradas daqui são muito inferiores à da Alemanha. A autobahn lá é duplicada, você tem uma mão única e você tem uma probabilidade de acidente muito menor do que as estradas que nós temos aqui. Para fazer essa duplicação precisa de muita verba pública, nós sabemos de todos os problemas que nosso país tem. Poderia ter? Poderia. Mas aí é uma outra questão, não é porque lá tem e aqui não tem, que se botasse um carro a 300 aqui, não ia acontecer acidente. Os motivos de acidente aqui no país, é claro que ocorrem também por questão da velocidade, da alta velocidade. Então não tem como discutir isso e dizer que, não, porque lá é 300 e não tem acidente, aqui tem acidente por outros motivos. Não, é por isso também. A velocidade influencia. Mas tem vários outros fatores que participam disso. Temos a cultura, a educação da nossa população, a condição financeira, onde as pessoas às vezes têm necessidade de ter um veículo, são pessoas que trabalham ali com comércio e não têm condições de manter a manutenção desse carro e aí precisam estar se deslocando para outras cidades. Eles estão agindo de forma errada, fora da legislação, mas a necessidade faz com que ela faça isso. Ela podia pegar um transporte público, isso dificulta muito o trabalho dela ou a possibilidade de oferir alguma renda. E essa realidade a gente não vê tanto nesses outros países que têm estradas de alta velocidade. Então não dá para comparar, né? O fato é que aqui não pode e acabou. A gente tem que aceitar isso e lutar para que o país melhore a sua política, as suas obras, para que a gente possa vir a ter essas estradas aqui, não dizer que mas lá fora faz, eu posso fazer aqui também. Então, gente, esse foi um vídeo que a gente fez hoje aqui na quarentena, né? Isso. Trazer um pouco mais do assunto polêmico aí envolvendo o Hazuki. Lembrando, gente, que esse vídeo foi pra a gente analisar, né, os três casos, a alta velocidade, o Corolla XRS e também a rifa, na verdade a treta com o Leozito, a saída no Top Speed e tudo mais. Mas a gente não tem intenção de vir aqui julgar ninguém, não tem intenção de criticar. Isso, a gente só vem trazer os casos, analisar. Lembrando que a gente curte bastante o conteúdo de Hazuki, particularmente falando, eu passei a acompanhar mais o canal dele do que o próprio Top Speed quando ele saiu, porque por questão de se identificar um pouco mais com ele. O estilo do canal. E é um conteúdo bacana, onde ele fala muito o que ele pensa. Então ele traz algumas verdades que talvez outras pessoas não tenham coragem de falar em relação aos veículos, em relação ao conteúdo no geral. É um cara bacana, eu acho que ele, ele tem muito ainda o que passar pra gente, vários conteúdos legais sem precisar estar fora das leis, né? Isso, a gente gostaria muito de vê-lo fazendo conteúdos interessantes, sem fugir aí as questões legais. Inclusive ele saiu da quarentena, foi outro motivo aí, foi um dos motivos de dizerem até que ele confrontou a polícia. Não vimos confrontamento à polícia. Na verdade, ele apenas indica que não há viaturas, e é fato que no vídeo você vê que não há viaturas na rua naquele momento, o que não quer dizer que não estavam trabalhando, não foi o que ele quis dizer. Lembrando também, gente, que quando ele saiu da quarentena foi bem no início da quarentena, não posso dizer exatamente qual foi o dia da quarentena. Foi errado, entendeu? Foi errado, mas da forma que ele mesmo mostra, ele diz, parece que tá tendo um toque de recolher, vamos verificar se é isso mesmo que tá acontecendo. A rua estava até bem movimentada para o que deveria. Nós entendemos que o que ele fala, inclusive, é erradíssimo de temos um carro que pode fugir da polícia. Isso é extremamente necessário. Assim isso foi desrespeitoso, mas não que ele afrontou a polícia no sentido de que iria provocá-los na rua. Ele não tem esse comportamento diante dos vídeos dele, não é algo dele. Né? Então, assim, basicamente, a gente gostaria de ver uma mudança de comportamento dele, né? Uma adaptação. Infelizmente a gente tem que. Nossa, sincero, se eu perceber que ele continua tendo esse tipo de atitude, provavelmente vou parar de acompanhá-lo, porque eu não concordo. Mas hoje nós somos fãs do conteúdo interessante dele, relacionado a carros, né, relacionado à construção de novos projetos. Infelizmente ele não vai poder manter a mesma dinâmica de antes, porque ele não vai estar mais fazendo as rifas, e nós entendemos perfeitamente porque realmente não era correto, né?
Bem que eu queria comprar uma Maroc por 50 reais, né? É, seria legal, uma Poxa, tá 400 cavalos. A gente gostaria de muita coisa, mas infelizmente não é tudo que a gente quer e a gente tem. Então, enfim, a gente fez esse vídeo com a intenção de explicar às pessoas que estão acompanhando esse assunto aí na internet. é um vídeo mais educativo e mostrando um pouco a nossa opinião também. Exato, então se você gostou aí, deixe seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Se inscreve. Viu? A gente vai trazer outros vídeos durante a quarentena. Não são os vídeos mais de pegadinha nem de carro. Por Agora enquanto, a gente vai falar sobre assuntos relacionados, né? Mas exato. não necessariamente os mesmos. A gente vai mudar um pouco a dinâmica e vamos seguir. Vamos continuar fazendo vídeo aí pra vocês. Segue aí, a gente é um hobby e a gente gosta de fazer. E quando a gente puder sair, a gente vai trazer muita coisa interessante. Isso. Outros eventos que a gente foi no The Drift. Lembrando, muito legal. o vídeo que tá aqui em cima do card. É o evento que a gente foi no Drift. O último evento que a gente foi. No Drift, na Bahia tem Drift, em Salvador. Tem piloto baiano, então vamos valorizar a galera. Mandar um abraço pro piloto Chico. Pra galera. Demais, a galera toda apanhada em esportes. E tamo junto. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Fechou. Hashtag tamo junto. Fique em casa, viu? Se você puder, é claro. Quer botar mais alguma coisa? Vai que é bom pra porra, e acho que não tem mais o que falar. Vamos fechando essa porta. Essa porta tem que puxar, esperar o trabalho e recuperar. Vamos lá. Bom, então... Peraí, tá tudo jogado aqui. Lá. 3, 2, 1...